Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo. O tema deste vídeo vai ser Maia nas fronteiras do infinito. É um tema que seria um tema de um filme, né? Um tema que chama um pouquinho a atenção. Mas esse é um vídeo que eu venho sintetizar, digamos assim, tudo que eu tenho estudado, né? Nas fronteiras do infinito, até onde nós podemos chegar, né? Infinito não tem fronteira, né? Mas a fronteira é uma ideia de até onde, com o que a gente tem, né? Até onde a nossa vista alcança, né? E o que eu quero referir com a nossa vista, né? As nossas percepções, né? Todos os meios que nós utilizamos para ter esse entendimento do todo, para ter esse entendimento do que nós somos, né? Então, até onde nós conseguimos ir, né? Então, eu venho compartilhar aqui os meus estudos com vocês, né, sobre isso. E esse tema, Maia, nas fronteiras do infinito, né? Então, assim, até onde a gente consegue explorar esse infinito, né? E ter um entendimento, né, do que é esse infinito, do que é o todo, do que nós somos. E o que é Maia, né? Maia é matéria, né? Mas não é simplesmente matéria. Esse termo Maia, ele se refere à ilusão da pessoa, de você, eu, né? Achar que é esse corpo, achar que é a matéria, né? Ele se refere que a matéria não existe, né? Que a matéria é Maia, né? Então é a ilusão da matéria. E é uma das fronteiras, né? Porque como a gente vai entender que como assim a matéria não existe? O que é isso aqui que eu estou utilizando, né? O que é a nossa realidade, né? Que tudo é físico, né? Tudo é toque, né? Como assim não existe? Então, esse tema ele é muito importante, né? Para que a gente tenha esse entendimento, né? Da matéria não existir e a partir daí ver até onde nós conseguimos chegar, né? Com as nossas percepções, com o nosso entendimento desse todo. E assim, é bem importante esse passo, né? Esse entendimento. Ah, nós, né, quando a gente tem uma vida na matéria, a gente acha que é matéria. Cada coisa, ela existe, ela tem ali uma função no meio ambiente, né? Tem uma função da natureza. E quando eu me refiro à natureza, não as plantas, as árvores, os animais, não. Natureza cósmica, todo, né? Então assim, tudo é natureza. Então tudo que vem a existir tem ali a sua função. E quando nós nos colocamos, né, nos achamos que nós somos essa matéria, achamos que nós somos esse corpo, nós achamos que nós temos também a nossa função, né? Nós existimos para isso, isso, isso e isso, né? E criamos um roteiro para a nossa vida, né? Criamos uma história. Então você existe já com uma história já contada, né? E assim nós vamos nos enterrando cada vez mais nesse Maia, cada vez mais nessa ilusão, né? Então tem a parte natural, por exemplo, uma árvore ela existe para fazer, digamos assim, ela existe e o processo dela, ela na natureza fazer a fotossíntese, né? Tipo limpar, purificar o ar, etc. Então tudo que existe tem a sua natureza, né? E quando nós queremos nos colocar uma obrigatoriedade de fazer isso, isso e isso, é onde nós somos capturados não pelo Maia, mas pela Matrix, né? A Matrix ela vem, digamos, atrapalhar, prejudicar ainda mais esse processo, né? Que é o processo que nós vivemos aqui na Terra, né? Que é de mentira, né? A Matrix é mentira. Então você tem, digamos, o Maia, que é a matéria, o meio pelo qual nós existimos, né? E aí vem a Matrix que vem e nos conta mentiras, né? Para quê? Para nos prender cada vez mais esse Maia, para que nós não demos conta do Maia, né? Porque nós mal nos damos conta da Matrix. Imagina ainda mais do Maia, que não é matéria, né? Que a matéria não existe. Então assim se torna muito complicado, né? Mas é bom fazer essa distinção, Maia e Matrix. Matrix é uma coisa, né? É mentira. Então, para entender o Maia, nós já temos que estar, digamos, com a cabecinha bem longe da Matrix, né? Porque na Matrix a gente está na dualidade, a gente está em uma série de processos que vai impedir, né, o entendimento de coisas que está assim bem além, né, de pessoas que vivem, digamos, uma terceira dimensão, né, que se prendem, ela que ama o que é, né, que ama o seu personagem, né, que se apega a esse personagem,
que ainda, né, ainda tem aquela coisa de temer a morte, de achar que não tem nada, de achar que não existe vida em outros mundos, né? Então a pessoa está muito na Matrix ainda. Então ela precisa, né, primeiro passar esse processo. Não é sair completamente, não é que estamos fora da Matrix, né? A Matrix tem muitas formas de, né, prender as pessoas aqui, né? E digamos assim, é o papel dela, né? Prender para que nós exercitamos a nossa mente, né? Porque é através da mente de olhando, ó, isso aí não está certo, né? E aí a gente começa a sair dessa Matrix, começa, né, explorar, buscar essa verdade, né? Porque como sai da Matrix? Com a verdade, sendo verdadeiros. Então você sai da Matrix. E aí você vai cair o quê? No Maia, né? Porque você fala, quem saiu da Matrix? Ah, eu saí da Matrix, né? Eu, Márcia, a pessoa, né? No personagem, né? Mas tudo isso é o quê? É Maia, né? Maia é ilusão, tudo que nós usamos. Então como funciona isso? Então vamos, digamos, começar, né? Começar. Para entender que matéria não existe, né? Primeiro eu tenho que entender o que é matéria. Se não existe, o que é isso aqui então, né? O Albert Einstein, ele disse uma frase assim, né? A religião sem a ciência é cega, e a ciência sem a religião é manca. Por que isso é verdadeiro de certa forma dentro da Matrix? Dentro da Matrix, né? Porque a religião, ela não é religião, né? A religião é para te libertar, é para te trazer a verdade, né? Só que dentro da Matrix, ela vem como algo para aprisionar, para mentir ainda mais, né? E a ciência também, né? A ciência também, ela quer te prender nessa realidade. Tipo, só existe o que é físico, né? Então ela se impõe uma barreira dentro da Matrix, deixar claro, porque ambas, eu diria que são as mesmas coisas, né? Porque ambas buscam a verdade. Ambas buscam a exploração, saber o que é. Então, por isso precisa ter essa fusão, né? Então, eu diria que fora da Matrix não vai existir religião, né? Porque a religião é o quê? É você explorar. É você explorar a existência, né? E explorar a existência é explorar tudo que eu estou sentindo, tudo que eu percebo. Então, a ciência vai explorar a parte tátil e a parte não tátil. Então, o que eu estou sentindo? Esses sentimentos que me vêm. Né? Então você começa aqui a adentrar ao mundo espiritual, porque ó, o mundo espiritual ele é tátil, ele tá aí, ele tá influenciando as pessoas, tá tendo, tipo, não, tem diversos fenômenos, né, que podem ser estudados. Então a ciência também adentra a este campo, né, essa nossa curiosidade de ir, querer saber. Então adentra isso e também é ciência, né? Então podemos chamar tudo ciência, né? Digamos assim, estudados logicamente, né, sem dogma, sem cultuar nada, né? Saber o porquê do porquê. Ah, por que foi feito isso? Então eu quero saber, né? Porque a religião ela cria muitos dogmas para prender as pessoas, né? Aquela coisa, aquela busca externa e de não saber o que é o interno, né? Por que você é todo? Por que tudo está dentro de você? Né? Isso eles param aí porque eles querem um ícone para tirar, digamos, a sua força interior, né? De que você não é, você tem que buscar algo fora. E isso de buscar algo fora é como se toda a espiritualidade ficasse fora de nós. E ficando fora, não existe o fora, não existe o além. Então me desconecto da espiritualidade. Então eu vou ter medo da morte, né? Então eu vou buscar desesperadamente uma salvação, alguém que me leve no colo, né, para esse tal paraíso, né? Então é algo que não ajuda, né? É algo que, assim, precisa passar essa barreira para entender o que é Maia, entender o que é a ilusão da matéria, para chegar ao entendimento do que realmente nós somos, né? Que é um entendimento que eu diria que não é verbalizado, ele é internalizado, é algo que você percebe e você sente, você é. Eu não posso falar o que você é, porque você sente o que você é. Nem nada que fale será o que você é. Né? Eu posso ver e falar o que você faz. Né? Uma pessoa que é um profissional de tal área, ó, você faz isso, 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 essa é a sua função. Né? Então, se a pessoa ela tá muito na terceira dimensão, tá muito na Matrix, ela vai achar que ela é aquilo mesmo, né? E vai se apegar àquilo, se apegar a esses processos. Isso envolve muitos processos mentais, porque cada coisa que existe tem um egrégora agindo ali, né? E aquilo sim age na esfera mental, né? Na mente da pessoa,
né? A pessoa adota aquilo, né? Alguém que veste um uniforme, uma farda, a pessoa sente orgulho daquilo, uma medalha, né? Então aquilo é como se fosse o chip que implanta na pessoa, né? E controla a mente. Ela dentro, ela busca aquilo, é como um robô programado. Coisas da Matrix. Então eu falo, tem que sair disso, né? Entender o que eu faço aqui não é o que eu sou, né? É apenas algo que eu faço como uma ferramenta. Se eu pegar um martelo para bater um prego, eu não sou um martelo. Eu não virei marceneiro só porque eu estou fazendo ali uma atividade. Eu só estou utilizando uma ferramenta para facilitar a minha vida, facilitar o meu caminhar, né? E é verdade que a maioria das profissões na Matrix servem apenas a Matrix. Então aí dificulta demais, né, as pessoas saírem da Matrix e compreenderem o que são, né, compreenderem o que é Maia. Então, vamos lá. Por que a matéria não existe? Né? E por que eu falei sobre a ciência e religião? Né? Porque tudo vai ser ciência. Né? Física quântica é ciência. A física quântica é um passo que está vindo para chegar aí. Eu sei que muitas pessoas não gostam, né, que a espiritualidade, né, está mistificando a física quântica, porque elas vêm ainda desse traço da ciência ortodoxa. Eles não conseguem fazer essa fusão. Né? Eles querem uma ciência onde não existe alma, não existe nada além. Mas a física quântica ela vai adentrar nesse campo porque ela vai provar os campos mais sutis. E o que é a nossa alma? É matéria sutil. Então ela vai capturar, vai provar. E eu, na minha concepção, acredito que sim, já existe parafernália tecnológica para você ver, para você materializar espíritos, para você se comunicar com espíritos, né? Mas a gente está na Matrix, tem um controle ferrenho que não quer deixar isso vir, né? E quando essa Matrix cair, quando o centésimo macaco despertar, né? Aquela coisa de o coletivo, né? Conseguir, digamos, quebrar esse malha mental, né? Essas coisas vêm à tona. As pessoas vão falar, entrei na quinta dimensão. Não, tudo já estava aí, né? Eu vi muitas pessoas, algumas décadas atrás, não sei se décadas assim, mas não é coisa nova, né? Falando da transição planetária, que não vai ser uma coisa assim que, pá, estamos, né? Pulamos de uma a outra. Não, vai ser uma coisa assim que vai entrelaçando. Então, você tem a terceira, a quinta e vai entrelaçando. E nós estamos vivendo isso. Né? Porque o que é esse conteúdo que eu estou trazendo aqui? Isso aqui é quinta dimensão além. Né? Então, na terceira dimensão, esse conteúdo já está disponível e sempre esteve. Né? Só que ele vem ganhando força, ele vem crescendo, então a gente vai conseguindo entender e processar o conhecimento, o entendimento, né? Lógico, né? Sem dogmas, né? Sem esse grupo ou aquele grupo se apossar do conhecimento. Então todo mundo começa a expressar isso, né? Eu vejo isso muito nos canais, né? Que a gente vê pela internet. A internet é um símbolo dessa quinta dimensão. Né? A gente tinha televisão, terceira dimensão, ou seja, você sentava lá e era programado, você não interage com a televisão. Né? Eles só falam em programa, então não tem conexão, é desconexão, eles são desconectados. Agora a internet, a gente já interage, né? Cada um pode chegar aqui, vir, né, e falar, e vai trocar ideia, né? Os hangouts, né? As lives, né? É uma interação, né? Então está nos unindo, né? Então através desse processo você tem muitos canais, né? Com milhares de pessoas vindo e relatando as suas experiências espirituais. Né? E é com base também nessas experiências que eu venho e trago, né, essas informações aqui, né? Porque tudo que eu já estudei e tal, então eu já formei uma base. Aí você vai vendo que vai se encaixando as experiências, vai trazendo coisa nova que você não sabia e vai vendo, nossa, aquilo, digamos assim, eu diria que é um processo bem científico, né? Porque tem uma base que fala, isso aqui é lógico, né? Isso aqui é aqui, não é uma coisa desconexa, né? Por mais fora da caixinha que muita coisa pareça. Né? Porque como uma pessoa pode falar, eu sou você, né? Isso vai completamente fora da caixinha. Então, assim, fora do Maia, a gente tem que entender o que é a matéria para poder entender e, digamos, incorporar, né, esses processos, né? Incorporar uma coisa de matéria também, mas, né, trazer para si, para o seu entendimento, para ser isso, se perceber como isso, né? Eu sei que mesmo que eu feche meus olhos, as coisas continuam existindo à minha volta, né? E o processo espiritual é assim. Eu tenho que entender que o meu mecanismo é como se tivesse um olho fechado. Eu ainda não vejo, né, o sexto sentido. Eu não possuo. Mas eu sei que existem essas coisas. Porque eu percebo, digamos assim, meu sexto sentido, ele, entre aspas, digamos, dormente. Estão todos aí. Né, mas cada um com a sua função. Né, cada um no seu momento de despertar. Né? Ok, então vamos lá para a matéria. A matéria, é o que eu falo, que vai ser a nova realidade, que já está sendo.
física quântica com nanotecnologia, porque a quântica é algo diminuto, né? E aí você coloca a tecnologia, nano, que é a tecnologia diminuta, e vai trazer todas essas coisas, uma revolução assim incrível, né? Materiais, aquela coisa de material que flutua, né? A própria matéria que é construída em muitas naves, né? Aquele metal que você corta, ele se regenera, metais mais leves, né? Esse monte de coisa, nanotecnologia. E nanotecnologia vai estudar o átomo, que é aquela matéria sutil, aquela parte que vai comprovar as energias, né? Algo que já existe com a photoclear, né? Que eu vi, né, esse estudo, né, um canal falando, não lembro exatamente, que quando eles começaram a trabalhar no raio-x, né, ou seja, o raio-x é para pegar ali a parte sutil, né, para tentar ir além da matéria. As primeiras coisas que eles pegaram era energia, como se fosse uma photoclear. A photoclear, eu vou colocar a imagem para vocês, é que a gente emana energia, né, e essa energia ela pode ter cores, então ela captava isso, né, só que para a ciência não serve, a ciência não quer isso, não quer falar que as pessoas são energia, que tem processo energético, ou seja, não quer, né, ela quer prender, falar só é matéria, né, eu quero ver o osso, não quero ver, ó, o que está emanando, né? Então eles foram tirando os processos ali e até chegar só o raio-x, né? Aquela coisa preto e branco, né? Para falar que é só aquilo que existe, né? Mas ficou aí, photoclear, todo mundo conhece, quem é espiritualista sabe o que é, né? Isso não aconteceu só com o raio-x, né? Mas foi com outros processos de câmera de filmagem, as nossas câmeras que nós usamos, né? Eles colocaram a tecnologia ali para não pegar o mais sutil, mas mesmo assim ainda pega, porque a pessoa vai tirar uma foto lá, sai o parente que já desencarnou e apareceu na foto, uma sombra, né? Pega orbes, pega o que é mais sutil. E a próprio experimento que você pode fazer, por exemplo, se você ligar a câmera de uma máquina fotográfica, deixa eu ver se consigo fazer aqui. Eu posso não ver uma luzinha que ela emite aqui a olho nu. Aqui eu acho que não vai emitir, né? Não está nem emitindo. Mas ela tem uma luzinha, né? Depois vocês podem ir na internet que ela tem uma luzinha, né, que ela emite, né? E algumas câmeras você não vê a olho nu, né? Eu não sei porque aqui eu não sei se eu lembro se eu já fiz com esse celular, mas assim, a câmera pega, né, um infravermelho, né? Bem mais forte quando tem alguma fonte de infravermelho, a câmera ela pega, só que você a olho você não vê, você pode ver uma luzinha muito fraquinha, mas a câmera vê aquela luz bem forte, né? Então, as câmeras, né, filmadoras, algumas, né, vinha com isso, só que você fala, não, tira isso daí, né, coloca alguma coisa aí pra cortar isso, pra pegar só o aspecto do que os nossos olhos veem, né. Mas a gente pode, né, com a parafernália tecnológica, pegar esses campos mais sutis. Então vamos lá, né, como que é esse processo, né, o que é, então, se a matéria não existe, o que é a matéria, né. Então vamos lá, a matéria, eu já falar o máximo para vocês. Tudo, as pessoas falam, tudo é energia, né? E por que fala que tudo é energia? Porque, digamos, de fato, né? É uma forma de, assim, até onde eu consigo ir? Nós vamos por passos, né? À medida que nós vamos evoluindo no nosso conhecimento, né, na ciência e tal, a gente vai por passos. Então, antigamente só existia matéria, então tudo é isso aqui, né? Aí a gente começa a chegar ao entendimento de energias. Então é tudo energia, né? Aí a ciência avança um pouquinho e chega o que é essa energia? Aí chega o átomo, né? Como que a ciência chega até o átomo? Porque a ciência ela quer estudar o que? A matéria. Do que é feito? Ela estuda, né? Pesquisa e tal, né? Para poder replicar. E então o que você faz? Você pega ali a matéria, né? Eu quero saber do que é meu corpo físico. Então eu pego ali a pele, por exemplo, né? Aí eu vou estudar a pele, vou dar um zoom. O importante, né? Uma característica da matéria que é a mesma característica do átomo. É a característica de esponja, né? Não que absorve, né? Mas assim, você pega uma esponja, você vê que ela é um bloco, né? Só que se você for se aproximando com a visão, né? Você pega uma lupa, você vai ver que ela tem aquelas cavidades, né? Tipo aquela esponja antiga que as pessoas utilizavam, né? Aquela esponja natural, né? Ela é bem aquilo, né? Você tem as fibras e você vê de longe, você vê uma parede, né? Eu falar, não, aquilo é impenetrável. Né, mas a esponja você vai vendo que tem as cavidades, né, e você pode entrar pelas cavidades e passar pelo outro lado, né? Toda matéria ela tem essa característica desde que você vai dando zoom, vai ampliando, né, vai ampliando a imagem, ampliando toda a matéria você vai ter isso,
né? Pode ter a matéria mais fechadinha possível, mais impenetrável, entre aspas, mas se você der zoom, né? Se fosse o Homem-Formiga que diminui, ele vai passar pelaquela matéria, né? Porque vai ter aquela característica da esponja, né? Umas têm as cavidades maior, outras bem diminutas, né? Então, você dando zoom na pele, você vai encontrar, né, as cavidades e tal, né? E aí você vai falar, não, eu quero saber. Então você, vamos supor, tem ali a esponja, você deu zoom, aí você viu que a maioria da esponja é formada por espaços vazios, que é a mesma característica do átomo, né? Mas tem ali uma fibra. Então eu vou estudar aquela fibra. Aí você vai ter a mesma característica, espaços vazios, porque você vai dar o zoom, vai ser como a esponja grande, mais cavidades, né? Vai chegar nas fibras, né? Então isso é feito, né? Vai dando zoom, pega o telescópio, vai dando zoom, e eles vão chegar ao quê? Até nas células, né, que formam aquela pele. Aí a ciência avançou, né? Porque desenvolveu o telescópio, uma parafernália para dar o zoom, né? E vai falar, e vai ver que toda a matéria é formada com células, né? Tem as células que formam aquela matéria. E aí vai falar, o que são essas células, né? As matérias vivas, né? O que são essas células? As células é formada pelo, digamos ali tem os cromossomos, né, aquelas coisas todas, ou seja, chegam as moléculas, né, que formam aqueles tecidos que formam, né, os componentes da célula, né, todas matéria, né, orgânica tem isso. Então vamos diminuindo cada vez mais, porque assim, a coisa vai diminuindo, né, porque você vai estudar um corpo grande, você chegou até a célula, que é bem diminuta, então você diminui ainda mais, aí estuda os componentes da célula, chega às moléculas. O que são essas moléculas, né? Bom, essas moléculas são aglomerados atômicos, né? Então, ou seja, se junta alguns átomos, né? E vai dando origem a algum tipo de material, né? Aí onde você vai ter aquelas matérias da tabela periódica que se juntando, né, dá origem aos tecidos, né? Aí essa é a molécula e dá origem à célula, e depois da célula a um tecido, né, a um órgão e ao corpo humano, né? Então assim, sempre diminuindo. Ok, então o que eu achei que era uma matéria são células, né? Então tudo é formado por células, e essas células formadas por moléculas, e essas moléculas são átomos, né? Ou seja, diminuiu demais para chegar até o átomo, né? Eu não consigo nem mensurar para vocês quão pequeno é um átomo, pode ter até um número aí, mas a gente não faz ideia, mas ou seja, a ciência chegou e conseguiu ver, né, com essa parafernália eletrônica que os meus olhos não veem, né? Por isso que a gente usa essas moletas para ter o entendimento, né, de como as coisas são feitas. Então isso que é ciência. Então a ciência fala, ok, toda a matéria que eu estudei no pontinho lá inicial tem átomo, né? Tem uma composição atômica. Então eu vou estudar o átomo. O que é esse átomo? Porque a ciência ela quer provar o quê? Que a matéria é real, que existe, né? E sempre que ela tenta, ela encontra mais espaços vazios, né? E vai estudando as partículas diminutas que existem nesses espaços vazios. Aí chegou ao átomo. Ah, sim, então o átomo sim é matéria, né? Mesmo que seja uma matéria energética, uma energia, né? Mais o elétron, mas o átomo tem ali os prótons e os nêutrons, né? O átomo o que é? O átomo ele tem um núcleo, né, de prótons e nêutrons. A quantidade de prótons e nêutrons ela varia de átomo para átomo, porque você vai ter átomos que vai formar, ou seja, os componentes da tabela periódica. Então cada elemento vai ter uma quantidade de prótons e nêutrons diferente, né? Só que tem esse núcleo com prótons e nêutrons e hipoteticamente orbitando, né, em volta deste átomo, que é você vai ter um campo, né, gigantesco, os elétrons. Só que esses elétrons, o que é? Elétron é energia, né, ao meu entendimento, né? A mesma energia de um raio, a mesma energia elétrica, a gente usa a energia que passa as ondas de um celular, né? Então é hipotético, você não vê, você sabe que existe, né? Você sabe que está lá, mas você não vê, né? Então como eles fazem para saber que tem um elétron? Pela ação, né? Então vamos supor, como foi feito o experimento da dupla fenda, como é feito os experimentos do acelerador de partículas. Então eles provocam algo, né? Eles aceleram ali uma energia, né? Eles esquentam algo e aquilo tem um comportamento, né? Aquele comportamento eles deduzem como ação do elétron, né? Porque a energia tem, tá aí, mesmo que eu não veja, é tátil, né? Então
se deduz, né, a existência do elétron que orbita o átomo, né, e esse é o que equilibra, né, dá corpo ao átomo. Então se chega até a matéria. Então o átomo é matéria? Sim, né? Mas do que é feito o átomo? Do que é feito o próton, o nêutron, né? Aí eles vão lá fazer a mesma coisa que fizeram com o corpo humano. Vai dar o zoom, aquela parafernália de, né, eletrônica que eles têm. Aí chegar os quarks, né, aquelas subpartículas atômicas, né, que já é os elétrons, mas ainda tem as subpartículas. Ou seja, é um processo, né, infinito. Infinito. Quanto mais a energia a ciência vai avançando, mais ela vai adentrando nesse processo. Quando chega o átomo e o elétron, já é um processo energético, já é energia, já é uma coisa que a gente não vê, já é uma coisa que está aqui, ó, já é uma coisa que a pessoa dá o passe, está ali, né, já é coisa invisível. Então já adentra essa esfera sutil, já adentra a espiritualidade ao mundo dos espíritos. Então a ciência ela bota um freio aí, porque elas não querem. Isso fala, opa, isso dentro da Matrix, não, isso vai quebrar a Matrix. Né? Então eles vêm fazendo um esforço enorme para conter isso. Né? Então eles não gostam que o espiritualista venha e peguem esses termos, né? Que bota lá no filme lá Quem Somos Nós, né? De que a mente influi na matéria, que a matéria não existe. Eles não gostam, eles falam, não existe sim, tá aqui, ó, o átomo. Só que cadê? Me mostra do que é feito. Ah, eu quero. Aí vão estudando até chegar ao tal partícula de Deus, né? O Blossom de Higgs, que é a menor partícula que eles conseguem encontrar, porque eles vão adentrando. Mas ok, encontrou uma partícula. Do que é feita essa partícula? Aí vai aquele monte de espaço vazio, e aí vai chegar até algo ali. Ah, então é isso aqui. Mas mais espaço vazio, né? E então, ou seja, é um processo infinito, né? Então aí o tema desse vídeo, nas fronteiras do infinito, ou seja, até onde nós conseguimos ir. Né? Porque não há limite, sempre vai ser encontrado mais partículas, sempre essas partículas menores, né, vão ser muito mais sutis, né? E quando a ciência ela consegue chegar lá, ela pode capturar e trabalhar com aquilo, com a física, com a nanotecnologia e revolucionar, digamos, a existência, né? Trabalhando, criando coisas a partir, né, da semente, do menor que nós podemos ter. Né? Com o maior, eu posso pegar uma pedra e construir casa com pedras. Só que ela vai ser só aquilo, uma pedra, um amontoado de pedras. Mas com a nanotecnologia, na composição atômica, eu vou construir uma casa que eu vou falar assim, ó, se transforma, vira outra coisa, vai se transformar, vai virar outra coisa. Né? Não, isso aqui já é bem fora da caixinha, né? Mexer com essas coisas, porque a gente não tem isso dentro da Matrix ainda, né? Mas vamos ter, né? Você já tem estudos falando que o metal, né, já conseguem fazer o metal que se recompõe, que se reconstitui. Já tem esse estudo, eu vou ver se eu trago aqui para vocês, né? Eu devo ter compartilhado aí. E qual que é o processo de fazer isso? É o mesmo processo que eles construíam antigamente as katanas, né? As espadas dos samurais que você vê aí nos animes, nos filmes, né? Que eles digamos assim, eles têm um apreço demais por essa espada, falam que a espada é muito boa, né? Porque, qual que é o processo? É de você estressar o metal, né? Ou seja, de lapidar o ferro, por esse, né? Aquele filme que tem o Léo, as pessoas martelando, né? O ferreiro, martela. Ou seja, ele faz aquela camada de ferro, martela, dobra, martela, dobra, né? Então é um processo de enriquecer o metal, né? Tratando, então o metal ele vai sendo estressado, ele vai, né, vai se fundindo e várias camadas. Então ele adquire essa qualidade, né? Da lâmina, se sofrer ali uma fissura, ela vai e se recompõe, digamos, se cura. Né? Então, assim, é uma tecnologia muito antiga. Então, por que só agora está vindo esse estudo? Porque eles estão tentando conter isso ao máximo, né? De que pode usar essas propriedades da matéria. Entre outras coisas, né? Que é ondas sonoras, para você tornar aquilo, eliminar o peso, né? Para poder levitar. Então, tem muita coisa que a ciência já tem, mas não quer. A Matrix não deixa. Né? Os controladores falam, não, isso não. É por isso que precisa aquele centésimo macaco despertar para quebrar esse mal elemental, né? E esses parasitas, né, que parasitam esse mundo, prendê-los nessa terceira dimensão, ou mais abaixo, ou para onde que eles têm que ir. Ok. O mais importante aqui é que quando vai se estudar a matéria, você vai encontrar espaços vazios, naquela parte cavernosa. Então qualquer mesmo que você amplie, chegou o átomo ele tem essa composição, esse número, né, que muita gente fala que nem adianta falar, porque assim, é 99,9999% espaço vazio. Né? Então assim, o que sobra? Sobra ali, né, 1,0001%, né? E a ciência ela fala, não, mas tem sim aquela pouquinho de espaço.
de matéria que eu quero estudar, e é onde que ela vai tentar achar aqueles blocos de Higgs, e sempre que a tecnologia evoluir, vai ver que aquilo é espaços vazios, que tem partículas subatômicas, e é o tal processo infinito. Então, para quem pensar um pouquinho, vai falar, ó, não existe essa matéria. Não existe, né? E a física quântica, então, ela traz essa parte sutil. Ela estuda esses átomos, né? Essa energia que é o mundo espiritual, né? Então isso aqui, ó, 30 minutos de vídeo é só uma base, né, para a gente entender como que é isso. Então, para facilitar, a gente fala que tudo é energia. Tudo é energia, né? Que é o elétron, que tem a energia ali do átomo, né? Mas que ao mesmo tempo, né, não tem a sua existência. Então, tudo que é formado, né, de átomo, eu espero que você já tenha entendido, né? Então, o que é isso, né? Agora eu vou voltar porque eu tenho falado nos vídeos anteriores, né? O que nós somos? Quais são as ferramentas que nós utilizamos? O corpo físico, né, que a gente vê que é a matéria, que é o Maia, que ele não existe. As ferramentas a quais nós trabalhamos, né? Digamos que tem muitas ferramentas ao qual nesse plano de existência ainda não estão disponíveis. Talvez nós venhamos a ter acesso, ou nós já tenhamos acesso, só que ainda não percebemos. Então eu entendo que eu sou um corpo físico, tenho a minha realidade física, né, em um plano físico, interagindo com coisas físicas. Aqui é o nosso corpo físico. É tátil, né, claro, é estudado pela ciência. Temos um corpo mais sutil. É bom nós já temos entendimento que nós somos um ser que vem e usa um corpo, usa um veículo, né? É um entendimento, digamos, cartesiano, poderia se dizer, né? Que nós somos uma alma encarnada. Nós somos um espírito encarnado, né? Então, assim, é bem básico, isso é muito básico mesmo, né? Então, para facilitar, né, eu sempre falo que é a alma, né? Mas tem os perispíritos, né, essas coisas todas, corpos intermediários que vai ligar essa alma até o corpo físico, né? Que tem todo o processo para conectar os chakras, né, os meridianos, esse processo energético, né? Mas para facilitar, eu falo que é a alma. Né? Então eu tenho o corpo físico, então eu venho a alma e entro nesse corpo físico. Se acopla perfeitamente, se conecta, cada partícula atômica. Né? Meu corpo físico, os limites são esse aqui. A alma, ela já emite uma aura. Ela já é mais a energia. Né? E esse aura é variável de pessoa para pessoa. Né? Tem pessoas que podem ter uma aura ali muito contido. Até uma pedra tem ali uma aura, né, que emite a energia, né? Os vegetais também, né, emitem ali uma energia. Então, claramente, um ser do reino animal vai emitir algo maior, né? Então, esse aura, né, ele expande, ele se entrelaça com as outras pessoas. Ou seja, é o que nos permite sentir, por exemplo, as emoções. É um processo mais energético, né? Então, eu falo que aqui é o corpo das emoções, né? Que é algo tátil. Então, eu tenho o físico, onde eu interajo com as coisas. Eu tenho as minhas emoções, né? Corpo físico, corpo emocional. E qual que é o próximo? O mental. Então, nós trabalhamos com essas três ferramentas, né? Eu posso até fazer uma analogia com a terceira dimensão, né? Então a minha mente ela é tátil, porque olha, eu penso, eu interajo, né, eu aprendo a mente, né? Esse corpo mental, então é da parte desse estudo que eu venho trazer sobre Maia, né, que é muito importante, né, do que é formado esse corpo mental, porque tudo que existe, né, tem ali essa função, a gente vê, né, na existência, e de repente a mente, como que é essa mente? Ela obedece, digamos, ao mesmo padrão de existência, né, do corpo físico. Tem que ter um histórico, né, tem que ter algo ali ao qual nós utilizamos, né, na mente. O corpo mental, aqui a gente vai subir em grau de sutilidade. Eu tenho o corpo físico, eu tenho a alma muito, muito mais sutil, né, extremamente sutil assim, né, em comparação, tanto que a gente não vê, é como se não existisse, né. Aí a gente vai ter corpos intermediários, que é aquele espírito que vai se materializar.
né, que vai ter, às vezes, a ajuda de um médium vai se materializar, né, mas é muito sutil. Porém, eu acredito que a física quântica está nesse ponto aqui, né. Eu diria que a física quântica já dominou esse ponto aqui, né, que poderia medir as nossas emoções. O que seriam as nossas ondas mentais? Né, o que futuramente vão inventar, digamos, a aparelhagem mais sensível para a gente controlar, chegar num computador e controlar pela mente. Como são as naves espaciais, né, elas são controladas pela mente. Algumas ainda têm uma placa que você coloca a mão, né, para ajudar, né, essa energia, né, a ajudar no controle, né, a tornar, digamos, a coisa um pouco mais densa. Né? Mas mais evoluído você vai controlar pela mente, né, pela intenção. A tecnologia na Matrix, eles tentam capturar tudo isso e falar que isso é só tecnologia. Por exemplo, a gente já tem a telepatia nata, nossa, né? Porém, esse meio é poluído pelas ondas tecnológicas de celulares, essas coisas todas de rádio, né, TV, né? E substitui, né? E fala que é aquilo que você tem, você não vai ter telepatia, né? Esse corpo, ele é, digamos assim, eu vou fazer uma analogia só pra gente ter um entendimento de que as coisas vão ficando mais sutis. Esse corpo físico, ele é muito denso para a alma, né? Então, esse corpo mental, ele é muito sutil, ou seja, a alma é muito densa para esse corpo mente. Né? Que vai ser muito, se o corpo, se a alma, digamos, é muito sutil, então assim, o corpo mental, ele é, digamos assim, é indetectável. Mesmo assim, a ciência ela consegue chegar lá, né? Emitir pensamentos, né? Palavras que é pelas ondas celulares, né? Tudo caminha por essa física quântica, pelos elétrons, né? Pelo campo magnético. Se a aura, se o corpo emocional ele tem uma aura que pode ser ali 1 metro, 10 metros, 1 quilômetro, né? Se for um ser, digamos, uma alma muito velha, digamos um avatar encarnado, né, abranger toda a Terra, o corpo mental, né, é difícil eu falar o limite para ele, né? E como então isso é tátil? Eu tomo isso como base os experimentos que foram feitos, né, de visão remota, ou seja, pega ali um soldado sensitivo, dá ali uma coordenada que são números, né? Dá aqueles números pro soldado e fala, ó, faça um desenho que vem na sua mente. Então ele desenha ali um prédio, alguma coisa, e vai ser o que tem naquela coordenada. Por que ele fez isso? Porque o corpo mental ele abarca tudo isso. Então nosso corpo mental ele tá bem expansivo. Né? Então, se você consegue se abstração, né, se abstrair do que eu estou ouvindo aqui ao meu redor, do que eu estou sentindo no meu corpo físico, porque isso aqui é muito forte, atrapalha a minha mente. Então eu tenho que abstrair, né, aquele estado zen de meditação, de zerar, né, zerar o que eu estou ouvindo. Então, ok, então aí eu me coloco nesse corpo mental e aí me dá uma coordenada, eu vejo que está naquela coordenada. Pra gente entender que nós não somos esse corpo, esse físico aqui. Nós somos muito além. Né? Então, eu chego a essa coordenada e eu coloco mais energia ali. Né? Então pode ser uma espécie de bilocação. De eu formar um corpo ali, ou formar algo ao qual eu preciso estar ali para operar, para, digamos, fazer algo ali, ou ver, ou interagir. Né? Então os mestres, eles se bilocam, ele aparece lá com outro corpo, mas nós ainda não temos esse processo, né? Nós não estamos nesse ponto de avanço, né? Então nós podemos só ter uma mera visão ou um achar, eu acho que é isso aqui, então eu acho que é isso aqui e vou desenho, né? Aí se isso é feito com, por exemplo, 10 médios, ou 10 sensitivos, ou 10 militares lá dos experimentos, e eles desenham coisas parecidas, né, é um indicativo que, opa, estão vendo uma coisa real. Esses caras na área militar eles são usados para espionagem. Né? Então, ok. Eu quero falar que quanto mais sutil, mais expansivo. Da mesma forma que você vai estudar a matéria mais fácil, mais fácil,
Os nossos corpos sutis, mais expansivo, mais expansivo, mais expansivo. E esses corpos sutis, sendo expansivos, o que acontece? Eles se entrelaçam. Se entrelaçando, eu me misturo com o outro. Somos todos um. Então, ok. E eu sei que eu sou o Márcio, porque eu tô aqui no meu limite físico. Eu sei as coisas que eu faço, as coisas que eu adoto pra mim, as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto. Né? E eu sei da outra pessoa, porque eu conheço a outra pessoa. Então eu consigo fazer essa separação. Eu consigo fazer a separação do que é meu, né? Hipoteticamente, do que é meu, do que das minhas posses e das posses das outras pessoas. Né? Mas como eu ignoro que existe, entre aspas, uma espiritualidade, porque eu acredito que quando cair a Matrix, tudo isso vai ser visto como ciência. Como eu ignoro isso, quando o aura da outra pessoa invade o meu espaço, e eu começo a sentir o que a outra pessoa está sentindo, eu adoto aquilo pra mim. Ah, hoje eu estou bem, hoje eu acordei muito bem. Hoje eu estou pra baixo, eu estou deprimido. O meio que você está pode ter uma energia densa ali. Pode ter pessoas muito negativas. E você está entrelaçando com o teu aura. E você está sentindo aquilo. E adotando para si. Da mesma forma, acontece com a mente. Os pensamentos das pessoas em volta invadem e formam ali o indivíduo. Então você tem grupos de indivíduos, você tem egrégoras mentais. Então por isso que as pessoas se comportam com forma muito parecida. Né? Então, mesmo que meu corpo mental ele seja do tamanho do universo, vamos colocar assim, do sistema solar, é maior que isso. Né? É claro que à medida que nós temos um núcleo, onde você está encarnado. Então, à medida, quanto mais próximo do núcleo, é como uma chama. Quanto mais perto da chama, mais quente. Então vai ter um campo de atuação muito maior. Então nós temos que ter essa capacidade de abstrair e ir além do núcleo. Né? Porque nós somos o todo, somos todos um. Só que a maioria, como que a Matrix ingessa a pessoa no indivíduo, ela fica só perto do núcleo. Então você vai interagir com as mentes que estão à sua volta. Então você vai ter aqueles grupos muito parecidos, pensando muito parecidos. Né? Então quando se programa um, acaba se programando todos. Né? Que vão ter aquele comportamento de manada. Né? Vão ter aquele comportamento previsível, as ideias previsíveis. Então esse é o mental. Ele se entrelaça e a pessoa não fazendo distinção, ela adota, ela acha que é dela, acha que é ela. Né? Com o processo de trabalho interno, né? Muitas pessoas falam, nossa, eu me esqueci o nome, que é o trabalho interno que a gente faz, né? O trabalho espiritual, né? De se melhorar, né? A gente passa ao que? Descartar as coisas ruins, falar, ó, descarta o que é negativo, né? Pensa no positivo, então passa a trabalhar, é que nem um computador. Você tem um computador, você vai pegando, ó, eu gostei disso, então eu vou guardar aqui. Aqui isso eu não gostei, eu deleto. Né? Então vai juntando pra você só o que você gosta, só o que é bom. O bem, ele tem uma vibração mais alta, uma vibração maior. Então se você começar a trazer pra você só o que é bem, você vai começar a aumentar a energia do seu aura, a vibração. Né? E aumentando, o que acontece? Mais energia, mais expansivo. Então aquela chama, você vai além da chama. Então o teu mental que estava captando só o entorno, né, que às vezes ali é manipulado, é tóxico, ele expande. Né? Então isso é um exemplo, por exemplo, dos canalizadores. Né, que consegue canalizar uma consciência que está mais além. Ou seja, traz uma informação que não está no meio tóxico ao qual ela vive. Né? É uma informação de uma dimensão muito maior, de uma quinta, sexta, sétima, oitava, décima, 30ª. Então como essa informação chega até aqui? Porque o ser conseguiu ver, chegou até onde ela estava, conseguiu estabelecer uma ligação e trouxe e materializou essa informação aqui. Isso é a espiritualidade. Né? Toda a informação que vem, né? Os livros que a gente lê, que é por exemplo, o Kybalion, né? São livros que trazem informações. Né? Eu lembro, tipo, Ramatiz, por exemplo, os livros canalizados por Ercílio Mar, que você vê que tem algo diferente ali. Né? Então você sai, você rompe isso. Né? Então, nesse trabalho, você passa a identificar melhor, então, que, quando você começa a se sentir ruim, você entende, eu não quero me sentir ruim. Eu não fiz nada para me sentir assim, então é algo de fora. De repente começa a sentir medo. De repente tem uma entidade ali,
né, tentando um ataque, tentando baixar a sua vibração. Né, e você, eu estou com medo. Não, eu estou sentindo algo de fora. Quando alguém vem e toca em mim, opa, alguém tocou em mim, eu vi quem tocou em mim. Mas se a pessoa faz isso energeticamente, um espírito, um egrégora, um malha mental, eu não percebo. Mas com esse conhecimento, com esse entendimento, eu vou ver, opa, é algo diferente entrando no meu campo. Aí eu percebo que, opa, eu não sou assim porque eu estou pensando assim. Né? Aí você vai ver que são interferência externa. Né? Isso pode ser ataque, isso pode ser o lugar que a gente está, pode ser o ambiente. Né? Os sensitivos, eles percebem mais isso. Né? Só que eu não vejo eles trabalhando tanto sobre isso. Né? Por exemplo, uma pessoa desencarna perto de uma pessoa. Você está ali no lugar, alguém lá da tua rua, né, morreu, ou sofreu um assalto, ou aconteceu alguma coisa, um choque. Essa pessoa ela pode vir a sentir, ela pode sentir o desespero. Né? Pode, de repente, vivenciar aquela experiência. Né? Ter um transe e sentir como ela mesma. Por quê? Por causa do entrelaçamento desses campos. Principalmente o corpo emocional. Então ela sente. É um médio de cura que sente a doença do outro. Então tudo isso é possível dentro disso. Só que essas pessoas trabalhando, ela vai aprender a identificar o que. Então, por exemplo, para eu pegar o meu veículo, para eu pegar tipo uma motocross, né, e ir pela floresta fazendo trilha, eu tenho que identificar cada elemento. Senão eu vou bater numa árvore, senão eu vou cair no buraco. Senão eu não vou colocar força o suficiente para subir a montanha e freio para poder descer. Então eu identifico cada elemento. Então, dentro da esfera espiritual, da energia, das emoções, eu tenho que também ter essa capacidade de identificação. Por mais difícil que seja, mas eu tenho que ter a percepção. Então, ok, no mundo físico eu tenho a minha visão para ver, eu tenho o meu ouvido para me guiar. Né? Então eu estou muito ciente do circo onde eu estou, do meio onde eu estou. Só que no emocional eu não vejo. Mas eu tenho que ter ciência que, mesmo o fato de eu não ver, não quer dizer que não exista. Eu vou analisar o comportamento dessas coisas. Assim como o cientista analisa o elétron, ele analisa o comportamento, onde é que aquilo bate. Né? Então, emocionalmente nós vamos ter que nos comportar assim. O que eu estou sentindo? Que emoção eu estou emitindo? Que emoção eu adotei para mim? Né? Então eu vou começar a trabalhar, assim como eu trabalho o meio físico, eu trabalho o campo das emoções. Que é um pouquinho mais difícil, mas sim, é possível. Então nós vamos trabalhando essas emoções. Então quando vem algo que nos provoca, que tenta nos deixar, eu vou tentar controlar isso, eu vou tentar respirar, falar, não vou dar uma resposta automática, né, reativa. Né? É difícil esse controle, porque a coisa ela não vem só emocional, ela vem controlando a mente também, porque ela quer uma reação negativa, porque a Matrix ela tenta manter as coisas baixas no negativo. Então, a pessoa ela começa a identificar melhor as emoções. Né? Você começa a lidar melhor com as emoções. Mas primeiro, você tem que curar as emoções interiores, que são o quê? Os traumas vividos, as coisas que fizeram contra você, as coisas que você fez. Então você vai trabalhando isso, né? O Ho'oponopono, terapias. Né? Então a pessoa vai entendendo melhor o que é as emoções. Entendendo melhor o que as emoções dela estavam causando. E que tipo de atração aquilo estava atraindo. Né? Estava interagindo. Que é que nem um diapasão. Um diapasão, por exemplo, você pega um violão e coloca ele a corda lá, afinado da corda lá. Bota um violão do lado, afinado da corda lá. Se você bater a corda aqui, a corda do violão vai vibrar. Né? E tem um aparelhinho que faz isso. Né? Que é o diapasão, que ele é usado para afinar, né, essas cordas, esses instrumentos musicais. Então, ou seja, bateu no aqui, o outro ali vibra também. Né? Então o corpo emocional é isso. Você tem que usar sempre o corpo superior para controlar o inferior. Né? Então assim, por exemplo, o corpo físico é inferior, o corpo mental é superior. Então eu tenho que usar o mental para controlar esse. Não que a coisa seja feita de baixo para cima. O corpo físico controlar o mental, que é o que a Matrix faz quando ela se aposta dos indivíduos, das pessoas. Ela programa o corpo físico, né, botaria um programa como se fosse um robô e se passa a tomar conta do mental, ou seja, o mental ele perde contato com o corpo. A pessoa vive como um robô, uma viva da mecânica, né, inconsciente. Esse é o tal da inconsciência que nós vivemos nesse mundo. Então eu vou identificando esse corpo mental e o corpo emocional. As emoções, eu entendo, eu me harmonizo com as emoções. Um processo disso, sim, é a gente deixar esse lixo do circo que a Matrix oferece.
né, um que mexe muito com as emoções das pessoas é os esportes. Né? Então você tem ali o narrador gritando, olha que vai fazer o gol, e vai chegar primeiro, e vai fazer ultrapassagem, né? Capturando o teu corpo emocional. Então eles usam muito a arte para isso também, né? Mas principalmente os esportes, né? As novelas, os filmes, né? De prender a pessoa no personagem, odeia aquele personagem, ama aquele personagem, então captura o seu corpo emocional, a pessoa fica presa, ela quer ver o que vai acontecer, né? Que desespero. Você pode apreciar uma obra de arte, mas sem deixar que aquilo capture o seu corpo emocional, né? Porque isso é vampirismo. Tem uns processos aí que eu não vou entrar nesse vídeo, né? Mas é um processo de vampirismo, né? Os ambientes que nós temos aqui na Terra tem parafernália tecnológica oculta, né? Para quando a pessoa está ali explodindo de emoção, está lá mamando naquela teta, né? Então a pessoa que vai num grupo esportivo e quer ganhar e se perde, chora, não é mais dona do seu corpo emocional. Então fica muito fácil programar e manipular aquele indivíduo. Não é nem um problema para Matrix. É como no filme, né? Essas pessoas não são problemas, elas trabalham ao nosso favor, né? Então, com o processo de você sair dessas coisas, você se desculturizar, né? Não que a cultura seja algo negativo, mas observa essa cultura. Uma coisa que eu falo, que as pessoas podem não gostar, é esse nosso apego pelo ego. Ah, meu ego nasceu no ano tal, do dia tal. Então, sempre quando dá um giro, eu tenho que ficar feliz. E eu fico alegre. E as pessoas me amam porque eu estou fazendo aniversário. E o corpo tá na Matrix. Porque o que eu sou não é esse corpo. Né? As pessoas podem perguntar, como que substitui isso? Eu diria que não substitui. Né? É um processo gradativo, ao qual você se vê, se você se sente, você se percebe, não se migrando, mas sendo algo muito maior que isso. Né? Como que as emoções que essa Matrix pode te dar é algo muito pífio. Né? É algo que elas estão lá, é como se você tivesse um carro, elas vão lá e botam um enfeitinho no seu carro. E falam, comemore, fique feliz por isso. É só um enfeitinho. Tira isso daí, vai atrapalhar na aerodinâmica. Né? São coisas que te prendem e você não percebe, porque está tão inserido. E isso aqui é de longo. Né? Então a pessoa que vai lá curtir, ela depende das interações, digamos, até sociais, mas assim, manipulados. Né? Porque vamos supor, você sair final de semana para beber, isso é manipulação pura. Porque eu tenho que molestar esse corpo para me sentir feliz. Né? O uso de drogas, que é a bebida, o cigarro, é o fumo, né? Até a nossa alimentação, que são drogas. Né? Então todos nós estamos, de certa forma, inseridos nesse processo, mas eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu posso entender, ok, esse corpo está viciado. Então, eu tendo conhecimento disso, eu vou diminuir essa dependência. Esse desmame, esse desgarre que tem que ser gradativo. E eu vou, né, interiorizar esse processo de cura do corpo, de cura do veículo. Eu vou entender que o meu veículo estava com problema. A Matrix ela fala, não, vocês são normais. É normal uma pessoa ficar doente. Não é, gente, isso é absurdo. Muitas coisas que se fazem aqui da Matrix é um absurdo que vocês não fazem nem ideia. Mas quando a gente vai entendendo, vai trabalhando esses processos, a gente vai desmamando da Matrix. Sai, você não vai controlar mais o meu corpo físico. Eu vou controlar. Como eu falei, o que você é, você não encarna aqui, já estou aqui, nasci, já estou aqui. Não. Você é esse mental que está fora. Ó, cheguei a ser o mental. Tem corpo acima que ainda vou falar. Mas você é esse aqui, ó, em primeira instância, que vai controlar esses corpos inferiores. Encarnou aqui, a Matrix se aposta. Bota o eguinho, bota a religião, bota o time de futebol, né? Bota várias preferências. E eu, que estou controlando o corpo, que estou fornecendo energia para esse corpo, é onde é o processo de despertar, onde aquela criança vai se comportar diferente, ela vai ser mais ética, né? Ela vai fazer coisa diferente, né? Então assim, ó, é aquela alma antiga que sim está tomando o controle da sua encarnação. E esse processo ele é contínuo. A gente desencarna e ele não termina, porque o que você é não cabe aqui. Mas tenta colocar o máximo de você aqui, de energia aqui. Então nós trazemos essa energia de uma dimensão superior, que é a sua mente, que alcança terceira dimensão, quarta, quinta. Então o nosso mental, ele alcança essa quinta. Então se eu tenho entendimento de que existe vida dos outros mundos, e que não são ETs, são pessoas como eu, tem ferramentas diferentes, que é o corpo físico, que é o mental diferente, que é um emocional diferente, que às vezes ele não tem emocional. O emocional a gente trabalha muito aqui.
mas eu vou começando a compreender tudo isso. Então, quinta dimensão, terceira dimensão unificada quando nós estamos vivendo, só que é mais lá, né? Eu tenho que recuperar o meu corpo emocional, né? Então isso sim envolve a cura dos traumas, né? O perdoar, ele é muito importante. O perdoar não é esse perdão que eu perdoei a pessoa, né? Não, eu me desconecto. Eu falei, ok, eu entendo o que você fez, eu entendo o que aconteceu, né? Mas isso não vai mais influenciar em mim. Eu não vou mais ser reativo por conta disso, né? Que não, que eu perdoei, agora todo mundo é amigo, não. O tóxico continua sendo tóxico. Então eu me afasto, tchau. Melhorou? Entendeu o que fez? Dá pra continuar? Sim. Né? Então ambos se curaram a toxicidade, né? Porque tem que ser conjunto o trabalho, né? Mas se você for na frente, o outro não vai, ok, perdoa, fala, ok, né? Mas não vou te dar chance nenhuma de repetir o erro porque você continua no erro, né? Então o perdão é uma atitude mental, uma atitude de cura, né? Não é que eu estou 100% curado e que aquilo não me afeta. Sim, mas eu tenho um entendimento maior daquilo, de não permitir que aquilo me afete. Então a partir desse ponto de mental, isso vai se curando, esse corpo mental vai se curando e vai se fortalecendo aos ataques do que pode vir exteriormente, né? Porque agora eu vejo, assim como quem caminha numa floresta, eu vejo os ataques, eu vejo as emoções, né? E posso me desviar, né? Claramente não tão preciso como no campo físico. Da mesma forma, né, para economizar tempo, a gente tem o corpo mental. Então se eu não sei quando eu estou triste, se eu não sei como eu estou feliz, que é o meio, imagina o mental. O nosso mental é completamente entrelaçado, né? Aonde que eu vejo, aonde que eu falo, eu não me aposto do ego. Não é o Márcio que está trazendo tudo isso daqui. Isso aqui é nós que estamos fazendo. Quando eu abro o vídeo eu falo, estamos aqui para esse vídeo. Não é estou aqui. Estamos. É porque nós, coletivamente, quando nós buscamos esse conhecimento, nós, né, nós melhoramos a energia. Porque eu estou olhando, digamos, não... Olhar para fora é uma forma de dizer, para fora assim, para o espaço, porque a Terra, ela está, a Matrix, né, ela envolve isso aqui numa camada densa para impedir, para dificultar um conhecimento que vem de uma quinta dimensão, que está fora da Terra, quinta, sétima, que não tem limite, né? Alguns seres aqui em Agartha, né, em cidades como em cidades extrafísicas que tem aqui na Terra também, né, eles acabam, digamos, isolando. Então fica uma dimensão superior, tem um conhecimento muito maior, só que a gente acaba não tendo acesso. Só que quando nós começamos a vibrar, nós aumentamos a vibração aqui. Então esse aumentar a vibração é como limpar esse campo. Então facilita a visão de quem está buscando. Então eu estou olhando em tal direção, mas eu não vou conseguir ver nada se nós coletivamente não ajudarmos a limpar, não olharmos essa direção, direcionando lá com boa visão do que quero saber, com essa curiosidade de estudar da ciência, né? Então isso vai limpar, vai clarear, né? Então alguém que tem uma visão um pouquinho mais aguçada vai poder identificar um pouquinho melhor. Então nós estamos fazendo isso. O Márcio é o endereço do corpo físico que está aqui na Terra, assim como é o endereço da casa. Eu não sou, a minha casa não é a número tal. É só um endereço. Continua sendo uma casa. Continua sendo uma célula desse corpo todo que nós somos. Então, esse mental nosso é entrelaçado. Então você vai conseguir olhar para o teu próprio mental. Então, da mesma forma que a minha mente, eu, inteligente, olho para as emoções, a consciência olha para o mental. Então, se você está conseguindo olhar para o teu mental, olha a dimensão que você está, terceira, quarta, quinta, sexta. Se você começa a olhar para o mental, assim como quem olha para o campo físico, identifica a floresta, para onde eu tenho que ir, para onde eu tenho que acelerar, para onde eu tenho que desviar, né? Então eu vejo as emoções, percebo as emoções, agora eu percebo o mental. Eu percebo, como eu falei em vídeos anteriores, então, não anterior, agora mesmo, né? Então assim, eu vejo que tem a árvore, eu vejo que tem um prédio, eu vejo que tem um carro, eu vejo que tem... Então eu consigo ver, né? As emoções é mais difícil, mas ciente dessa mecânica, eu posso identificar quando me toca. Opa, comecei a sentir assim, né? Se isso não dominar sua mente, para você sentir e cair em depressão, ou, né, ir com aquele movimento, né? Por isso que a gente tem que estar acima da mente, para poder identificar logo, né, o que está acontecendo. Então eu vou estar mais ciente. Opa, eu começo a identificar as emoções, eu vou começar a identificar os pensamentos. É bem mais difícil porque é muito mais sutil, né? Algo que literalmente a gente não vê, eu não vejo o pensamento, mas você é tátil, você vê. Você sente, né? Você pensa. Então você tá ali do nada,
vem um pensamento, né? Vem um sentimento. É a nossa interação do campo que nós estamos. Né? De repente todo mundo começa a se sentir ruim, porque prevê um ataque, né? Do que aconteceu, você tem muitas histórias assim. Quando um parente está em dificuldade, a pessoa também sente, porque está ali, é o mesmo mental. É muito sutil, só que em momentos que aquilo ganha alguma atenção, ganha um choque, né? Que é um momento de trauma, né? Infelizmente de acidente, né? As pessoas percebem aquilo. Por outro lado, quando um avatar ascensiona, idem. As pessoas sensitivas, elas vão se sentir melhor, vão sentir algo diferente. Então a gente tem que começar a focar nesse lado bom. Eu devia ter falado no começo, né, a coisa do lado bom, lado ruim. A gente aqui na Matrix, a gente vê muita maldade. Eu quero entender uma coisa. Infinito, né? Incorporem isso de infinito, né? A Terra, ela está, digamos, abaixo de 1%. E muito abaixo, né? Muito abaixo. Aí tá o mal. Então subindo aqui pro 2, 3, já não tem mal. E é um caminho infinito. Então isso aqui não é nada. Não é algo que a gente deve se preocupar e se apegar, eles vão dominar. Não, não vai. Isso aqui é ferramenta, está sendo usado pela espiritualidade, está sendo usado pelo todo. Então não se preocupe com a maldade. Mas sim, se preocupe em identificar a maldade e se limpar, que é o nosso processo aqui. Então esse é o nosso uso com essa ferramenta. Aprender a lidar com essa ferramenta. Né? Então não se preocupem com isso. Então voltando ali para a mente. Né? Então, o campo mental das pessoas que estão mais encrudecidas, mais presas na Matrix, ele é muito pequeno. Então eles abarcam só a região que eles estão vivendo. Quando você começa a se expandir a energia, começa a buscar os buscadores, né, que nós estamos fazendo, nós expandimos. Então expande a vibração, então você começa a entrar em contato com consciências extraplanetárias, que estão em dimensões muito maiores. Então canaliza essa informação. Né? E essa informação, às vezes você nem nesse mundo você tem a compreensão do que é, principalmente Maia. Né? Porque, assim, particularmente, eu vejo muitos vídeos, eu vejo muitas pessoas falando, então assim, você vê que esse conhecimento não chegou. Né? Porque elas ainda falam de Deus. Uma pessoa que fala, eu encontrei Deus, fala, nossa, no infinito, ela não consegue entender o que é infinito. Fala, parabéns, no infinito você conseguiu encontrar Deus, estava justamente ali onde você estava. Parabéns. Aí eu encontrei a fonte, eu me conectei com a fonte. Parabéns, no infinito a fonte estava ali onde você estava para se conectar. Ela não compreendeu o que é isso, não compreendeu o que ela é. Né? E se a mente. Então eu falo, pensa em Orion. Pega uma pessoa aí, né? Coloca em hipnose, pensa em Orion, e ela vai trazer aquelas memórias. De repente ela vai canalizar o ser de Orion. Porque a mente olha como a mente é expansiva. Né? Imagina então a consciência, que é o que está coordenando a mente. Vamos chegar aqui vamos trabalhar mais a mente. Né? Então a mente, esses pensamentos, essa organização, então é que nem um computador. Eu estou pegando o que eu acho legal, estou juntando, sintetizando e criando algo. Né? Então isso vai ficar guardado no meu computador, vai ficar arquivado, né, de certa forma. Né? Mas eu posso descartar, porque eu estou em contato com essa informação, já é. Né? Então assim, mesmo que o meu computador dê pau no HD, quando você precisa formatar, né? Hoje é mais difícil fazer isso, porque a tecnologia parece melhorar um pouquinho, mas antigamente era direto fazer isso, né? Sempre dava pau, tinha que formatar, né? E perdia tudo no HD. Só que em pouco tempo, o computador estava igualzinho que era antes, né? Às vezes um pouquinho melhor, porque você reúne as mesmas informações, você pega as mesmas coisas, instala os mesmos programas que você costuma usar. É como uma alma que vai reencarnando. Então eu sair daqui, desencarnei, vou encarnar no próximo, vai ser muito igual. Né? E de repente no processo melhorado. Né? Então, essa mente é o que nós estamos reunindo, estamos em contato, e digamos que o meu ser está tentando jogar para cá. Né? Claramente com a ajuda de todos nós que puxamos essa luz. Né? E não é na pessoa, é em todos nós. Né? Porque todos nós estamos nesse processo. Então, ok. Então a mente. Só que essa mente, ela também é física. Vamos voltar ali para a física quântica. Né? O pensamento, ele caminha dentro do campo físico. Hoje as pessoas já estão falando de energias taquiônicas, né? Que a energia taquiônica, o táquion, ele é mais rápido que a velocidade da luz. Então a ciência está chegando aí, né? Aí já surge um monte de terapeutas que já captura isso para fazer money,
né? Aqui nós trabalhamos com energia taquiônica, né? Vamos fazer uma cura taquiônica. Então, ok, é físico, né? Eu estou falando, ele é detectável. Né? O pensamento ele vem, toca, você sente o pensamento, às vezes você está ali, você vê um pensamento, uma frase, né? Vem frase, palavras, né? Quem que não tem isso? Né? É normal. E a pessoa pensa que é dela, eu pensei isso. Não, é como ver. Eu abri o olho e vi um prédio. Né? De repente, eu não vejo meu olho da mente abrindo para ver o pensamento. Vem, porque está acontecendo. Assim como tem barulhos, tem pássaros cantando, tem gente buzinando, estou ouvindo, a minha mente também está ouvindo. Né? E tem pensamentos complexos, que aí como eu não estou prestando atenção, mas está me influenciando. Então tem a Matrix com subliminar aí, ó, mandando pensamentos de controle, né? Tipo aquele filme lá, Eles Vivem, né? Mandando. E fora o que já é programado, né? Que são as pessoas, né? São os grupos ao qual eu quero participar, né? Me sinto tão sozinho, eu quero participar daquele grupo. Né? Já está sendo uma certa manipulação. Né? Então a mente ela tem essa característica. Então assim, são coisas físicas. Tá aí, é todo o campo físico. Eu pretendo trabalhar mais com isso, né, nesse vídeo, né, sobre essa mente ser coisas físicas, né. Então assim, tudo ali, é que nem na internet. Você entrou na internet e começa, né, como eu falei, formar o seu computador, formar o material do seu computador. Você começa a baixar livro, baixar vídeo que você gosta, tal. A mente também é assim. Tá tudo aí. Coisas físicas estão aí, né. Muito sutil. Né? Então, a física quântica, eu não sei se vai desenvolver parafernália para chegar nesse campo do mente, porque aí eles vão poder criar coisas assim, seria incrível. Né? Mas talvez algum mundo tenham feito isso, mas aqui acho que não tão cedo. Né? Mas é aquele caminho progressivo, né? Estudou a matéria, estudou as energias sutis e vai, né, ao infinito. Aonde que a tecnologia consegue chegar, vai estudar e vai identificar. O erro cometido é o seguinte: quando ela identifica algo, ela fala, nós somos isso. Esse é o erro. O erro clássico. Né? Então eu identifiquei, eu sou eu, Márcio. E se prende a isso. Né? Uma característica, entre aspas, assim, da matéria, tudo que existe, ele tem que, digamos assim, entre aspas, ele luta para existir. Né? Então isso tem que ser assim, porque senão nada existisse. Né? Então, se uma matéria ela existe, ela quer continuar existindo. Né? Para ter o seu plano de existência, senão, né? Tipo assim, é uma lógica. Né? Nada quer desaparecer. Então, quando o indivíduo está em Maia, quando a consciência está em Maia, ela luta para perpetuar aquela matéria. Qual que é o erro? É não ter ciência que toda matéria é efêmera. Né? Ela vive por um tempo e depois, né, desaparece. Quando o indivíduo ele se apega na matéria, então é aquele processo digamos assim, cancerígeno, né, onde que causa o apodrecimento, essas coisas que acha que é aquilo, se prende aquilo, se agarra aquilo. Né? Então é isso que permite que haja, digamos, essa dualidade, né, tão evidente. A dualidade é uma coisa assim inerente à existência. As pessoas falam que é negativo. Na quinta dimensão não tem mais dualidade. Tem sim. Eu vou continuar me vendo, vou continuar vendo outra pessoa. A existência, a dualidade é inerente à existência. Né? Agora as pessoas falam dualidade aqui bem e mal, usado de uma forma negativa. Usado de uma forma negativa, não. Agora, eu sei, existe o frio e o quente. Só que a minha mente está aqui, ó. Ela vai identificar o que é o frio e o quente. Pronto. A dualidade não precisa deixar de existir. Eu vou trabalhar com ferramentas da qual eu utilizo. Né? Então, ok. Vamos voltar lá na mente. Então, da mesma forma que eu identifico o mundo físico, eu passo a identificar o mundo mental. Meus dedos tocam as coisas, as ferramentas da qual eu trabalho, né? A minha mente também. Então, quando eu pego algo para estudar, eu analiso, eu abro, eu disseco, né? Eu trabalho, eu crio ali uma escultura. A mente também. Né? Então eu analiso como que funciona aquilo. Eu aprendo os processos, né, de operar aquele objeto, operar aquele veículo. Com a mente é igual. Então, quando vem o pensamento, então o que nós estamos fazendo? Nós estamos, né, estudando isso, esse pensamento, estudando essa ideia. E se é útil, eu incorporo. Ok, vibrar em luz é útil, então eu vou vibrar em luz. Eu vou mentalizar o sol, vou mentalizar como se eu fosse esse sol, né, porque é útil.
né? Eu vou incorporar esse conhecimento. O que esse conhecimento faz? Esse conhecimento ele tem uma vibração elevada. Então ele eleva as moléculas, as células, os átomos do teu corpo. Então isso te eleva. Então isso é útil. Então eu vou trabalhar com isso. Então eu usando o mental, a consciência usando o mental. Então ok, agora eu quero falar o seguinte. Então a gente tem o corpo mental. O corpo mental então ele é expansivo, ele é grande e tal, né? Então por que eu fui direcionado para esse tipo de pensamento? Para essa guiança de vida, porque é o pensamento que vai guiar a tua vida. Por que eu fui direcionado para isso? Foi a mente que foi lá e buscou? A mente não, ela só tá, é as coisas que estão ali fixas, os pensamentos que estão, né, que as pessoas vão lá anexando, como a internet. Então, o que me ligou para isso? Então, ó, eu não sou o corpo físico, eu não sou o corpo emocional, a minha alma, eu não sou o corpo, eu falo que é espírito, para facilitar, né? O corpo mental, que é o espírito, consciência. Foi a consciência que naquela internet falou, ó, veja isso daqui. Então ela vai e manda pra minha mente. Então chegou na minha mente, ó, tive uma ideia. Nossa, é isso que eu devo buscar, isso que eu quero, né? Então, energeticamente, como todos somos um, eu vou sendo guiado para coisinhas que vai me colocar nesse caminho. Um livro, um programa de uma entrevista de TV que alguém vai lá e faz, né? Vai lá um especialista fazer uma entrevista, fala de um determinado assunto, então, opa, aí eu vou querer saber mais daquele assunto, então a minha consciência fala, ó, presta atenção nisso daí. Aí eu vou prestar atenção naquilo e vou buscar mais aquilo. Fala pra quem? Pra mim? Não, é eu pra mim mesmo, porque eu sou isso aqui, eu sou a consciência. Então, naquele vasto campo de conhecimento, então se eu estou na terceira dimensão, eu estou vendo as coisas mais aqui, em minha volta. Né? Então aqui não tem conhecimento espiritualista, eu tenho que buscar muito, aquilo está engessado, está encapado. Uma analogia que eu faço é, por exemplo, a gente está dentro de uma água poluída, que é aqui a Terra, né? Uma camada escura, densa. Você não vê quem está na sua frente. Então por isso que a nossa sensibilidade mental ela é muito estreita. Então por isso que as pessoas se comportam tudo aquela coisa de manada, porque elas só se comportam de acordo com a programação. Quando você se faz um esforço para limpar o aura, para tentar jogar aquela energia que afasta, como tipo aquela Sonic Boom, né, numa bomba que afasta aquelas nuvens, né, afasta essa sujeira, então se mentaliza, né, emitindo essa energia, expandindo o teu mental, indo além. Então o teu mental, ele sai dessa crosta, ele alcança outras consciências, ele se conecta com a Agartha, se conecta com outros seres que estão no espaço, em outra dimensão, se conecta com seres de energia muito grande e você canaliza essa informação, incorpora essa informação, que é a alta energia. Como você programa um cristal? Né? Por exemplo, muitas pessoas falam, um dos analisadores que eu acompanho é Cryon. Né? Como que é esse processo de Cryon, ao meu entendimento? Por que não tinha antes? Né? Está aqui na Terra, nos cristais, nos minerais, na Terra. O planeta Terra é luz. Né? A gente está na terceira dimensão, as coisas ruins. Não, o planeta é luz. E por que a gente não via antes? Né? Então, assim como eu gravo uma coisa no pendrive, né, eu posso gravar no mineral, no cristal, na energia das coisas que a pessoa tem. Chega um sensitivo, pega essa garrafa, essa garrafa é de uma cara assim, assim, assado. Né? Por que ela faz isso? Um cristal, ele tem mais energia. Ele vai pegar uma energia melhor que o plástico. Então, se eu, na minha vida inteira, carregar ali um cristal, né? E digamos que eu tenho uma energia nível 10 e a Terra esteja em nível 3. Aí eu peguei e larguei aquele cristal. Então a Terra vive em nível 3 por séculos. Nós estamos no momento que está chegando mais energia, momento de transição. Então essa energia está chegando 4, 5, 6, chegou no 8. Aquela vibração daquele cristal está ali no 8. O que tem de mental guardado ali, de que aqueles seres idealizaram. Então, se a Terra ela já passou por inúmeras civilizações. É como uma escola. Passa uma civilização, passou de classe, passou de ano, vai para outra ano, renova, vem outra turma. Assim, como uma escola. Né? Então, teve turmas muito avançadas que impregnou a Terra com esse conhecimento. Então, por isso que um cristal não é só vibração. Ele está impregnado com aquele conhecimento também. Então, quando a gente energeticamente atinge aquele ponto, começa a me vir esses conhecimentos, começa a me vir essa sabedoria, né? Então, aonde que essa sabedoria se coloca ali o nome de Cryo, né? Não tem nome, mas coloca ali porque a gente precisa de um nome e traz os conhecimentos, que é desse nível. Então, como que eu vou saber qual o nível que é? Analisa o tipo de conhecimento, né? Geralmente,
Geralmente não, né? Esse conhecimento ele é impessoal. É um ser que chega assim e fala, qual que é o seu nome? Não, não tem nome, eu sou você. Só que o ser na terceira dimensão ele tem muita dificuldade de falar, de entender isso. Então se dá um nome, né? Para poder entender. Assim como chegar aos seres de muita luz e fala, quem é você? Se eu falar que sou outro ser, essa pessoa não vai me ouvir, vai ficar com medo de mim. Então eu vou falar, eu sou Deus, eu sou o seu Deus, vim fazer uma aliança. Então muitos seres tiveram que fazer isso. Né? Por quê? Porque tiveram muitos seres usando esse nome para manipular. Então, ok, a parte mental. O entendimento físico, emocional, mental, consciência. Então a minha consciência ela navega nesse vasto campo, ela prende a minha atenção e fala, é isso aqui que você precisa, né, trabalhar. Só que a minha consciência, por vez, ela também é um corpo muito, muito, muito sutil, muito expansivo, é controlada por um corpo maior. Eu diria que até aqui é onde eu consigo chegar. Eu diria que aqui é a minha fronteira. Né? Até onde eu consigo chegar com esse material físico, com essa lente, com esses véus. Mas eu sei que eu sou isso aqui, utilizando esses corpos. E que além disso aqui, é ainda mais alguém. Não é, né? Simplesmente está. E como é mais expansivo, nós estamos nesse todo. Né? Você vai chegar a entendimento de ser o próprio todo. Vendo, vivenciando a parte física material. Né? Então aqui, eu sou o corpo físico, então eu me permito ser um corpo físico. Me permito ter minhas emoções, me permito ter minhas ideias, meu mental. Mas eu sei, sou consciente de ser algo, né? Mesmo que mentalmente, de ser algo além. Então essa fagulha de percepção de ser algo além é um indicativo. Né? Mesmo que seja pífio, muito pequeno. Só que isso é perfeito. Né? Então você se percebe dentro de um processo natural, cósmico. Assim como uma natureza, que eu falei. Botou a semente lá, ela vai germinar, vai virar uma árvore, vai fazer parte de uma floresta. É natural. Então toda a semente que está aqui vai passar por esse processo de ter um corpo físico, de trabalhar as emoções. Aqui você sabe o que é emoção. Como eu falei, em alguns mundos não tem essa emoção assim, dessa forma. E aqui tem. Então por isso que muitas consciências vai lá, você tem que ir para a Terra. Será que eu que falei que eu tenho que ir para a Terra? Como consciência, usando meu mental, eu tive uma ideia, eu vou para a Terra porque eu quero lá ajudar. O mental já é um subproduto, ele é controlado por algo maior. Então o processo energético do todo pega ali uma semente e joga ali naquela região. Né? Como eu fiz uma frase recentemente, né? Postei lá de uma das páginas lá que eu tenho, que é: o homem comum ele acha que plantou uma árvore e não que a árvore que gerou aquela semente que utilizou para plantar a semente. Então nós temos que ter essa expansão, olhar sempre, opa, eu tenho na mente, eu estou pensando com a mente, eu estou usando a mente. Opa, eu sou um ser consciente que está usando a mente de forma positiva. Eu sou a consciência que usa a mente de forma consciente, com consciência, né? A consciência, então eu sou a consciência. Não, eu sou algo acima da consciência que está usando a consciência dessa forma. A gente entende que o ser consciente é um ser bonzinho. Por que é ser bonzinho? Porque a consciência está conectada a tudo, então ela harmoniza. Então ela traz harmonia. Mas isso não é bom nem ruim, é só natural. Então eu tenho que perceber como esse ser que usa a consciência, porque essa consciência ela também está dentro do processo de, vamos dizer, de bem. Dentro de uma mecânica, então ela age mecanicamente. Então se eu sou alguém que age mecanicamente, eu não me percebo ainda como ser. Eu sou como um robô. Mas se eu percebo essa ação, opa, eu consegui ir num ponto além ainda. Nessa escala de percepção. Explorando essa fronteira do que é infinito. Quando você tem essa percepção, esse entendimento, né, você vai entender os relatos das pessoas que falam, eu tive aquela experiência de fora do corpo, então eu olhava para a montanha e eu me sentia como a montanha. Eu me sentia sendo outra pessoa, eu me sentia como uma árvore, eu me sentia como um alimento ali na minha mesa, eu me sentia como os objetos em minha volta. Por que é isso? A física quântica, tudo é átomo, tudo é a mesma energia. Então, onde a pessoa fala, tudo é consciência, então cada partícula daquilo é consciência. Então, com essa percepção, as pessoas falam, eu não conseguia distinguir o que era eu e o que era o outro, o que era outra coisa. Eu era tudo a mesma coisa. Sim, mas ela mantém um núcleo lá que é ela, o ponto de observação.
né? Então aí é um limite que ela passa, ela não consegue lidar racionalmente com aquela ferramenta, então ela passa a sentir tudo. Então eu me percebo sendo todo, mas sim, eu tenho um ponto de observação onde que eu estou fixado, né? Então, ou seja, eu percebo uma centelha além do mental, além da consciência, que se fixa em um ponto ainda, para poder observar, né? Essa centelha, como ela não é o ego, como ela é despida do ego, despida das coisas, né, comuns, ela vai se tornando muito igual à minha centelha, entre aspas, a minha centelha com a tua centelha, então assim, é muito igual, por isso que nós sentimos sendo o outro, né? E dentro disso, o compartilhamento de vivência é muito, digamos assim, né, próximo, né, e atrai, guia na mesma direção. Então por isso que todos tendem a se despertar. Mas eu queria falar uma coisa talvez mais importante, sim. Então por que eu me sinto, né, como as pessoas se sentem como sendo, né, a árvore, sendo a montanha, sendo qualquer coisinha que ele exista, né, sem fazer distinção, né, porque é a mesma matéria. Esse mental, ele não se prende apenas à mente, então como a pessoa não se prende ao ego de ser a pessoa, ela consegue, né, se perceber, se sentir ao outro. Sentir, ela vai sentir o que aquele mineral sente, o que aquele mineral emana, né, o que aquele serzinho pensa, porque se permite ser, né? Então, mesmo que nós ainda não estejamos nesse processo de integração nesse nível, nós podemos estar sensível ao outro, né? É onde que se inicia a telepatia, né? Eu não preciso falar e verbalizar. Esse processo para mim é muito arcaico, é até difícil de comunicar, né? Porque eu tenho que formalizar, eu tenho que criar um código de comunicação ao qual nós adotamos. E acho que tem pessoas que, eu amo meu idioma, eu amo meu país. Nossa, tá no ego, gente, né? Porque isso é transmitido diretamente, né? Então quando a gente sai disso, o conhecimento vem direto, né? Então já é. Então cada vez mais a gente entra mais no silêncio, e só é, né? A Matrix, ela atrapalha muito isso, porque ela cria muitas coisas que a gente não precisa. Então a pessoa vai buscar coisas que eu quero, mas eu não precisa disso. A Matrix impôs isso para você, né? Então nós só conseguimos sair disso conscientemente, todos, porque somos o todos, não é uma pessoa só. Então você desperta, o que adianta se despertar? Adianta porque é um processo de semente, né, de emanação, de todos trabalhar juntos nessa coisa, né? Mas, por exemplo, Jesus, ele falou, né, se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, peça para essa montanha se mover daqui para lá, ela se move, né? E isso não foi a parábola, não foi a analogia, é real, porque a matéria não existe. Então, com a mente, você pega os elementos daqui, você troca, assim como quem está editando uma coisa, um joguinho, ou criando algo no computador. Você edita. Então, por que eu não consigo fazer isso, de repente, nem comigo mesmo, né? Você tem alguma coisinha ali que quer corrigir, né? Uma doença, de repente não consegue se curar, porque nós somos um todo. Ainda fazemos parte de um processo coletivo, né? Então, vamos supor, eu acredito que eu possa materializar uma árvore, mas você tem 1 bilhão de pessoas que não acreditam. Então, isso aí ainda me prende. Mas tenha certeza. Por exemplo, quando você sai do corpo, as pessoas que conseguem fazer isso, elas vão, eu acredito que eu posso atravessar uma parede, e a física quântica já prova que pode. Mas por que eu não atravesso? Né? Por causa que estou preso ainda nesse mental coletivo. Né? Mas quando você sai do corpo, você faz. Você voa, você levita. Você tem relatos de pessoas que têm contato que falam, no nosso mundo a gente levita. E são corpos, e levitam. Né? Aqui, eles falam que futuramente poderemos fazer isso. Né? E você, quando sai, quando tem ali sonho lúcido, ou de repente sai, você vê que você tem uma leveza. Eu percebo, o meu corpo é sempre mais leve. Geralmente eu percebo o sonho lúcido quando o meu corpo começa a ficar leve. Tá andando, de repente eu começo a querer saltar e começo a pular mais alto que as casas, né? E de repente tá voando. E então, assim, por que isso aqui ainda não é? Por causa da massa, né? Poderia ser? Eu acredito que sim, poderia, né? Eu acredito que de repente, vamos supor, digamos que eu tenho um mestre. Esse mestre vai e me mostra, o mestre assim, né? Ele vai e me mostra, ó. Ele mostra ele passando pelas coisas. Mostra materializando coisas na mão, né? De repente, eu poderia, né, fazer uma forma de falar, poderia também fazer isso, né? Mas, coletivamente, isso é um planeta escola, né? Então, não é uma matéria ainda para todo mundo.
Então a gente meio que respeita isso, né? Então vamos supor, é onde que eu vou além da mente. Então eu acredito que eu faço aqui só o que é permitido. Então eu tenho essa atenção de, mesmo tendo todas essas capacidades, não manifestar isso. Ser apenas o mais próximo de uma pessoa comum, né? O mais próximo que a gente consegue de uma pessoa comum. E isso envolve também o processo mental, de me achar como Márcio, essa coisa toda, né? Mas é onde que eu vou pelo caminho da lógica, né? Mentalmente eu já alcanço tudo isso. Eu já sinto tudo isso, né? Mas não é algo para aqui. Tipo assim, você vai numa escola, uma pessoa que dá aula, digamos que é uma pessoa que tem outras qualidades, né? Muito mais, digamos, uma pessoa é um artista, mas dá aula de português. Então ela vai lá só ensinar a língua português. Ela não vai ensinar uma pessoa a criar um quadro lindo ou uma escultura, né? Ali não é útil, né? Então a gente meio que bloqueia isso, ó. Não. É porque uma pessoa que cria tudo isso, ela tem capacidade de ser um ótimo professor. Então por isso que ela é selecionada. Porque se você pegar entre os alunos, ele só vai conseguir ensinar a própria programação. Ele não vai conseguir ensinar com perfeição e perceber a necessidade de cada aluno, né? É como os profissionais da Matrix. Eles só seguem a cartilha. Eles não conseguem olhar uma coisa e falar, ó, isso precisa fazer assim, assim, assim. Não, eles olham ali, ó, o problema é esse, então a solução é essa. Agora pega um profissional espiritualista, que consegue ir além, que tem outras capacidades, ele resolve aquele problema com mais perfeição, né? Então, ok. Eu acho que o principal desse vídeo era esse, né? Chegar a essa fronteira, mas eu falei o processo mental. Ainda não chegamos a essa fronteira. O que é essa mente, então? Se as coisas físicas que eu identifico à minha volta, cada uma é catalogada, cada uma é vista. Eu vi uma árvore lá longe, eu vi uma fábrica. Ali tem uma formiga ali na árvore. E eu sei que é uma formiga. Então, assim, cada coisinha, né, ela pode ser investigada, né? As emoções são sentidas. Então, cada coisa existe, é tátil, está ali. Cada coisinha teve o seu processo de construção, né? Foi construída, assim como o corpo físico, assim como uma árvore, uma sementinha, né, que cresceu, que teve a terra, que teve o sol, que teve todos esses elementos para se tornar aquela árvore. Cada coisa passa por esse processo de existência, né, no campo físico, né? E essas coisas vão gerando energias que, moduladas de uma forma ou de outra, tem o emocional. E o mental, de onde vem o mental, de onde vem todas as ideias, o que me permite me conectar com o outro e ter essa comunicação, o que me permite controlar um avatar, um boneco desse jeito, que tem um mental tão complexo, que pode ter tantas ideias, né? O que permite isso? Como isso foi construído? O mental, a consciência, o que está além dessa consciência. Então você, como ser, você compreende que você não teve início e nem fim. Não terá fim, né? Então, se eu não tive um início, tem uma parte, digamos, que eu fico consciente. Na verdade, nós ficamos conscientes de histórias, de processos, do efêmero, do que é matéria. Então eu existo na matéria física, que é o corpo físico, eu existo na matéria emocional, que é a minha alma, eu existo na matéria mental, que é o meu espírito, eu existo na matéria consciência, que é todo o campo consciencial. Então, qual é o ponto, eu vou recuperar na memória, que eu comecei a ficar consciente no campo consciencial? Qual que foi o ponto disso? Então, assim, não sou eu que criei o meu corpo físico, que criei o meu corpo emocional, que criei a minha mente, todo o universo mental, que criei toda a consciência do universo. Não fui eu como pessoa. Eu é uma fronteira onde que eu cheguei. Mas isso, o físico existe porque existe o mental. Então o mental deu forma ao físico, né? Então a consciência deu forma ao mental. E o que deu forma à consciência? O que deu forma, o que dá forma à consciência? Então, o que eu tenho como eu, em uma fronteira, é uma história. Uma história como ser humanoide, que tem um mental que encarna em vários planetas, em vários mundos, que é uma energia, que é um logos, que é uma mônada, que encarna,
que tem experiências no universo material. Só que eu não criei isso. É onde a gente chega na consciência do todo. Isso é gerado no todo, mas é o todo que gerou? Não. Não existe esse todo que gera a partir de um ponto. O infinito não teve começo nem fim. Então eu só vou me tornando consciente de histórias. Então eu me torno, eu como Márcio, reduzindo aqui na terceira dimensão. Eu sou consciente do Márcio, de uma história que começou ali com o nascimento, as minhas primeiras lembranças, e vai findar com o final desse corpo físico. E acabou. Quando você expande, você é consciente de uma história maior, né, que envolve a tua alma, que é o corpo que carrega as emoções, que tem várias vidas na Terra, várias vidas em outros planetas, da mente, que tem vidas não apenas em corpo físico, mas vidas em outras formas, e da consciência que gera essas formas. Não sei se está muito complicado, mas assim, eu tenho uma frase que fala, penso logo existo. Errado. Porque algo foi gerado que me permitiu o pensamento. Então eu existia antes. E agora eu gerei uma forma que despertou o pensamento. Então agora eu começo a usar a ferramenta do pensamento. Então eu tenho que me perceber utilizando essa ferramenta do pensamento. E todo mundo, tudo que é possível ser formado abaixo do pensamento, abaixo do mundo das ideias, abaixo do mundo da criatividade. Então eu penso em um mundo, eu crio esse mundo para experimentar aquela vida. É como pensar no joguinho. Eu pensei no joguinho, eu crio aquele joguinho e vamos jogar aquele joguinho. Só que isso foi algo que já trabalha dentro de um plano que já existe. Então é outra fronteira que eu percebo que eu também sou esse plano. A gente vai chegando mais perto do que a gente chama de todo, que também é uma fronteira. Que o que é inominável. Eu não posso chegar num lugar e falar eu sou isso. Eu vou identificar processos. Eu vou identificar ferramentas, a qual eu utilizo. Mas eu nunca sou aquilo. Eu sou sempre quem está observando a ferramenta. Eu sou o observador. Mas se eu identifiquei um observador, também não sou aquilo. Então aquilo já é um processo que é existente que me permite observar. Então eu estou falando do corpo mental. Então o que permite existir esse corpo mental, ter tantas ideias, ter tanta criatividade. Gente, não é fácil você controlar um corpo desse aqui e ter ideias, e ter rumos, e ter planos. Não é fácil. Isso é muito complexo. É onde que isso aqui onde que a vida aqui na Terra ela é observada pelo universo. O que está acontecendo aqui. Né? E eu diria que muitos alienígenas não têm nem ideia também do que é esse Maia. Né? Vamos para a parte mental. Então, quando isso começa a ser observado, com o Big Bang, vamos supor, o Big Bang começa a existir, aí existe uma coisa, existe um planeta, existe dois, e vai interagindo. Isso que vai existindo, entre aspas, né, que vai tomando forma no mundo material, no universo material, vai criando hipóteses, ideias, né, e vai existindo, a vida vai eclodindo. Então tudo aquilo criou um monte de ideias, foi registrado. Né? Então isso, a primeira instância é físico, é tudo físico. O Big Bang, as alminhas que começaram a existir, né? Os serzinhos, alma não, né? Os serzinhos que passam a existir, o mundo que começa a eclodir vida, é tudo físico. Né? Depois, esse todo começa a sintetizar o que acontece, ele começa a fazer um registro de tudo que vem acontecendo, que vai sendo chamado de registros acáxicos. De todas as interações que vai existindo nesse mundo pós-Big Bang, né? O Big Bang é vários, não é um início, é no todo, infinito. Vai sendo tudo registrado. Uma e outra vez, e vai sendo registrado. Isso vai formar o corpo mental. Então o mental é o registro de tudo isso. Quando nós utilizamos essa mente, nós estamos em contato com tudo isso. É um infinito. É o registro acáxicas, é onde eu posso ir lá no começo, é uma fronteira, né, digamos, entre aspas, no passado, e fazer uma projeção para o futuro, entre aspas. Tudo isso é mental. Então eu não crio ideias novas, eu conecto com o que já tem e sintetizo aqui. E nas nossas interações nós vamos enriquecendo esse mental. Mas não tem nada novo. Assim como eu existo no mundo material, o meu corpo aqui não é novo. A árvore, a estrada, a montanha não é nova, está ali. O mental também. Eu só vi uma ideia e
juntei essa ideia, misturei, mas o que já foi feito. Né? Então, eu diria que assim, raras coisas são novas. Não tem como criar assim, a gente não cria, é a existência, é a observação da própria existência, do próprio todo acontecendo. E o mental é isso. Então eu não gerei o mental, Márcio é inteligente, é assim, não é uma sintetização das partes ao qual o meu mental alcança e se expande e que o meu cérebro físico pode ancorar. Que você, vamos supor, você vai ter seres que tem um alcance mental, digamos, maior, né, mas o corpo físico, de repente, ele escolheu um que não ancora tanto. Então ele vai se expressar só um pouquinho e ele, como ser, vai mandar só um pouquinho que precisa para aquele corpo físico. Então a gente não julga a outra pessoa por causa disso. A gente sabe que o outro ser, de repente eu tenho um ser que se comporta de forma errada. Eu não julgo. Porque eu sei que aquilo é apenas uma expressão, digamos, artística, um personagem que alguém criou. Então eu não tenho ainda aquela visão. Eu ainda não tenho o objetivo, o motivo da existência daquilo. Eu aprendo a não negar a existência, não negar o todo. Tudo passa a ser experiência e observação. Essa parte mental é mais complicada para entender, porque tem que ir muito além, pensar além do mental, usar esse mental como ferramenta e perceber que são coisas que estão aí, que nós utilizamos. É como o computador, tem aquela coisa de 1 e 0, 1 e 0, não, 0, 1 e 0. Então a gente utiliza essas ferramentas, essas formas. Mas é errado falar que tudo é linguagem computacional, que tudo é matemática, porque eu já estou sendo um subproduto. Né? E toma muito cuidado quando tá achando tudo é isso, tudo é matemática. Não, fala que tudo é energia. Porque vamos supor, a matemática é 0 e 1, a linguagem computacional. Então já é uma coisa medida, já é um subproduto. Não existe esse ponto de separação de 0 e 1. Né? Para quem entende o que é infinito. 0 e 1 é a parte que eu consigo observar, para poder ter a dualidade. Uma coisa, outra coisa. Mas não existe esse ponto. Então eu tenho que me perceber além desse ponto. Qual que é a utilidade disso? Fora o fator energético, que é uma informação que traz muita energia. Então se você passa a meditar, eu não quero ter esse conhecimento. Não, não é assim. Você já tem. Só silencia. Ok, tive todo esse conhecimento. Silencia e medita. Né, para a energia agir no teu corpo. Então, assim como o cristal, ela desperta o conhecimento que você já possui, as conexões que você já possui. Né? Então, o que é útil? A parte utilizável se conecta com a informação, conhecimento que conecta, que faz o bem, que traz a paz, que traz o amor. Não com o conhecimento que separa, que traz a guerra, que traz a divisão. Porque esse conhecimento ele é denso. Então, se você conecta e medita com isso, você vai trazer energia densa. Se conecta com um conhecimento maior, vai, né, trazer a cura para esse meio. Mas a cura precisa vir através do conhecimento? Não. Isso é apenas a nossa curiosidade buscando isso, porque a gente entra em contato com essa energia e vê que esse conhecimento está lá. Eu vi um livro, eu entrei numa sala de cristal super iluminada e vi um livro, eu vou querer ler o que tem naquele livro. Porque eu sou um ser cientista, que explora, que quer saber. Então esse é o nosso papel, né? É também o que somos, exploradores, né? Aí eu vou além e ver quem é que explora, quem é que vivencia. É essa necessidade? Não é. Não existe. Não há necessidade, mas também não desar. Então você se permite ser, se permite estar, né? Fora do Maya, sem se apegar à matéria, porque um dia o corpo físico vai, as emoções vão, e você vai observar e não vai se apegar às emoções, e nem por isso vai deixar de ser quem você é. Porque o ser se apega às emoções, se apega e não, eu vou desistir. Está capturado pela Matrix. Quando você se permite ir além, eu não tenho nem palavras assim, né? Assim, isso aqui é uma história, é efêmero, né? Assim como acontece essa vida, aconteceu milhares ou bilhões. Não tem como você se apegar só a uma. Né? Então, é um pensar fora, é um ir fora da caixinha, é um estar fora da caixinha.
Então, ok, né? Eu já me perdi já. Perdi assim na linha de raciocínio. Então, assim, nós somos, né? Se permita né, a questão da utilidade do conhecimento. Esses dias é se abstrair, né? Aproveitar esse momento que chega muita energia. Então essa energia, como já existe todas essas coisas que eu falei, como o universo ele é rico de conhecimento, de mundos, de vida, né? Chega a informação. Porque se fosse só energia, não tivesse essas vidas, a gente só ia se sentir bem e ia criar essas coisas que já estão criadas. Que é a harmonia, a paz, a união, que é a natureza. Mas como já existe, a gente canaliza também a informação, né? Então, a utilidade para nós de estudar é isso, porque nos conecta, nos coloca a atenção nessa energia para trabalhar na cura que a Terra está precisando. Esse processo, ele pode ser, a forma que eu falei, de silenciar, de não ficar, não consegui entender, é muito difícil para mim, mas eu estou buscando isso. Então, dá um tempo, é que nem querer comer demais, né? O corpo, que nem, vamos supor, meu corpo mental suporta tudo isso. Mas às vezes a pessoa ainda não, porque ela está lá, ela escolheu não ter tudo isso. Então como que ela pode fazer, se quer se conectar com essa energia? É apenas silenciar, né? Pensa no Sol. Por que no Sol? Porque o Sol está fora da Terra, ele está fora dessa crosta, e você já é esse Sol. Então, meditar pensando nisso também traz essa informação, traz essa cura, né? Esse dia eu estava pensando muito também, eu já vi também outros meios falarem, que você apenas meditar, sentar e olhar para o céu. Não olhar, que saudade, vem buscar, não. Só esteja ali. Porque quando eu olhei para o céu, eu coloquei meu foco de atenção no céu. Então eu saí dessa crosta, dessa coisa, dessa matrix que programa, que traz aqueles egos, que é aquilo, que é isso. Saí da série de julgamento, de guerra, de tudo que está acontecendo aqui, né? O clima é ou não é? Não, olhei, me conectei a algo que está além, né? Então eu permito criar uma antena e buscar essa energia, essa informação que está no universo, essa conexão, né? Então é bem simples. E você não precisa olhar diretamente, você pode fechar os olhos e se permitir ser, né? Sem se prender. Vem um conhecimento. Eu peguei esse conhecimento, capturei, é meu. Não. Eu estava pensando uma coisa muito boa, sumiu. Deixa, não tem problema. Né? Eu sou tudo isso. E o que vier, vem na hora certa. Eu posso só ver de vulto. Ok, depois aparece de novo, eu vejo se precisar. Né? A gente tem que parar de se apegar à matéria, porque a matéria é maia, é ilusão, é efêmera. É a ferramenta, não é o que nós somos. Nós utilizamos tudo isso. O corpo físico, o corpo mental, a consciência, o que vem além da consciência e qualquer coisa que pode aparecer no nosso campo de percepção. Seja a própria conexão que todos nós temos, também é algo que aparece no nosso campo de percepção. Nós estamos sempre além, sendo o processo em si. Então, ok, né? Esse vídeo eu sintetizei, eu busquei, né, trazer o que é o Maya, né, porque vocês entendam o Maya, ao qual o que está no nosso campo de percepção que vem a existir, que é principalmente a mente, né, a matéria a gente vê e tal, mas a mente é algo que ainda é indecifrável para a maioria, e o que a gente conhece, que a gente experiencia, o que é, o que não é. Então a gente fica muito nessa dúvida, mas entendendo essa mecânica, né, essa energia, que tudo é energia, que está na mente, que somos tudo isso, então né, permite, né, entender como isso, a própria existência em si, e não se apegar, né, não estar no Maya, e por exemplo, aceitar esse agora, porque esse agora é o todo existindo, é o momento que você escolheu para observar. Não é o momento, é o ponto. É porque o momento, o tempo não existe. Né? Mas é o ponto que você escolheu, o ponto de observação. Então aqui está acontecendo algo interessante, então você escolheu observar isso. Né? Então a gente aceita. Né? Então esse aceitar é permitir que essa informação que está sendo aqui seja incorporada, digamos, não no todo, porque já está. Né? Mas tenha um maior entendimento, seja processada.
né? E o que a gente tem como dor não se prolongue, não se prorrogue, né? Então acho que é isso, gente. Eu te fiz umas outras anotações, mas eu posso colocar em vídeos futuros, que aqui já ficou um pouco longo. E assim, vamos parar com isso de querer, eu quero ser, eu vim das Pleiades. Sim, veio das Pleiades porque eu acredito que a alma que está aqui já passou em muitos mundos. Mas não se apegue a isso, né? Falar, ok, vim, daí. O que eu posso trazer de bom com isso? Eu trago conhecimento, eu aplico o de bom que eu trago dentro das minhas células, dentro dos meus átomos, dentro das minhas partículas. Eu consigo me conectar com isso e manifestar isso aqui? Então sim, parabéns. Você nem precisa falar de onde você veio, só seja. Mas se isso te ajuda a conectar com esse conhecimento, a trazer essa informação, a trazer esses métodos de cura, faça isso. Mas não por ego, eu quero ser de tal lugar. Porque isso pela Matrix é usado de forma muito negativa. Porque vieram muitos seres doentes daqui e seres que podem ser considerados anjos. E aqui o que acontece? Se entra em contato com uma raça mais primitiva e começa a fazer essa distinção, essa briga de raças. Aí começa a existir a raça superior e a raça inferior, a raça que fez a aliança com não sei com quem, que é a queridinha. Então, muito cuidado com esse tipo de ego. Isso está acontecendo muito e a Matrix está usando muito isso nos tempos atuais. Porque ela quer separar, ela quer ainda capturar as consciências, quer capturar as energias que essas consciências manipulam para continuar vampirizando. E nesse momento de despertar, é união. Começa a olhar para o outro e entender o processo que o outro passa, por que ele se permitiu cair nessa armadilha, mas que essa pessoa tem um bem, ela tem uma boa intenção dentro dela. E descartar o que é ego e que todos vão despertar. Seja nessa vida, na próxima ou nas próximas. Então não se preocupem com isso, mas assim, olhem para o próprio caminho de vocês. E esse é o principal. Se o outro escolher um caminho do precipício, deixe que vá, porque é uma experiência que essa pessoa quer adquirir, que aquela consciência quer experimentar, para saber o que tem lá, para saber como que é lá, para saber como as coisas lá operam. É um dos precipícios ao qual nós estamos, que é aqui na Terra, que é um buraco, que nós enfiamos a cabeça e estamos aqui aprendendo. Pode ser que eles tenham outros processos. Então, assista, se permita, seja, você vai ter uma maior percepção dessas coisas e vai estar em paz com isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido, talvez seja aquele esperar muito, mas eu não subestimo vocês, acredito que todos que se conectam com essa informação têm essa capacidade, mas sim, exige um pouquinho de meditação. Essa informação, por exemplo, eu a tenho muito como forma mental, mas eu entendo que as pessoas podem ter de forma ainda melhor, que é na consciência, que é no sentimento, que é ser isso, ao qual eu tento falar. Então não há julgamento, a gente só observa. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.